Com que purificará o jovem o seu caminho? A pergunta que o salmista faz, com o quê? São perguntas que muitas vezes hoje nós não procuramos fazer. São perguntas que muitas vezes a gente não para. A palavra ela nos ensina a meditar. Irmãos, uma das melhores coisas que existe ou deve existir na vida do ser humano é a meditação. Religiões que muitas vezes nem seguem o que nós seguimos, não desprezando, mas entendendo a verdade bíblica. Não, eles meditam. São pessoas que param. Tem aquela tal da yoga, por exemplo, uma meditação de uma determinada cultura religiosa, mas é uma meditação, dentre outras. E a Bíblia nos ensina a meditar. Que meditação? Parar, refletir, ouvir a palavra, meditar, fazer perguntas. Você sabe por que Salomão era muito sábio? Porque Salomão era uma pessoa que fazia perguntas, meditava, refletia. Não tem como o homem ser sábio se ele não refletir. O homem só é sábio se ele fizer uma reflexão. O alvoroçado, ele não reflete. Oi? Toma decisões por impulso. Por angústias. Por momentos. O alvoroçado, irmãos, ele não adquire sabedoria. Ele copia às vezes alguma coisa que ele vê aqui e acolá, mas ele não adquire sabedoria. Por que ele não adquire sabedoria? Por causa da pressa, o alvoroço, o vexame. A pressa para alguma coisa, pressa para ir, pressa para vir, pressa para falar, pressa para tudo. Impede a sabedoria de entrar. Porque a sabedoria ela entra pelos ouvidos e pelos olhos. E se nós não refletirmos, a gente não sai do lugar. Então essa pergunta é: com que purificará o jovem o seu caminho? Uma pergunta sábia que foi feita em um momento necessário. Com que purificará o jovem o seu caminho? Com que? Com que purificará? Ele queria uma resposta para aquilo. A resposta foi: observando conforme a tua palavra. Então onde é que ele vai purificar o caminho? Na palavra. O cristão, ele precisa refletir, fazer as perguntas e obter a resposta. Precisa. Irmãos, o Espírito Santo hoje tem sido substituído por tantas coisas. Hoje, até a IA, inteligência artificial, está substituindo coisas que você buscava através do Espírito Santo. Revelações, perguntas, um entendimento profundo da palavra. Às vezes é alguém copiando um do outro, mas não buscando o próprio Espírito para ele fazer ele entender a essência da palavra. Ninguém senão o Espírito Santo vai conseguir fazer o ser humano compreender isso. Jesus explicava muita coisa que a gente entende hoje na cara das pessoas. É assim, assim, assim. E eles não entendiam. Por que eles não entendiam? Porque não tinha o Espírito. Jesus explicou as coisas para os discípulos e dizia assim: ó, eu estou falando isso aqui, mas vocês não vão entender não. Jesus dizia: eu estou explicando. Como é que a pessoa está explicando sabendo que a outra não vai entender? Porque a sabedoria de Jesus é muito profunda. Ele sabia que faltava uma coisinha. Ia chegar uma hora que eles iam entender. Eles não entendiam. Eu preciso morrer, preciso passar pelos 3 dias. Vocês não vão entender não. Eu já disse, vocês não vão entender. Pedro, eu vou contigo. Ele não vai não, Pedro. Nem entende o que está acontecendo. E eles não entendiam. E Jesus dizia na cara dele: eu estou explicando, eu vou explicar para você assim, assim, assim. Vocês não vão compreender. Sabe o que aconteceu? Pedro, homem que negou Cristo, nervoso,
alvoroçado. Uma certa vez recebeu o Espírito Santo. Quando Pedro recebeu o Espírito Santo, irmão, ele estava onde? Dentro do templo, né? Recebeu o Espírito Santo. Quando Pedro saiu, ele pregou e 3.000 almas se converteram. Uma mensagem com Pedro. Ele explicou coisas que ele não entendia antes de entrar dentro daquele templo. Por quê? Porque ali ele orou. Ficaram 10 dias, né? Se não me engano, 10 dias. Ele orou, refletiu, meditou e teve respostas. E nossas respostas nós encontramos em quem? No Espírito Santo de Deus, na palavra. Através de Deus, nós encontramos essa resposta. Agora, como a gente consegue essas coisas, Deus? No versículo 10 ele diz: com todo o meu coração te busquei. Olha só. Tem aquele momento que a pessoa faz esse é o jejuar. Mas ele jejua, ele fala um bocado de coisa, mesmo lembrar de Deus. Quando começa lá de manhã, não merenda. Quando dá meio-dia, 1h, ele vai e entrega o jejum. Agora entreguei meu jejum. Aí ele faz igual o fariseu: eu cumpri meu papel. Jejuei. Mas será que Deus recebeu o jejum? Porque você fez tudo menos lembrar de Deus. Você acha que só pelo fato de não ter comido é o suficiente? Eu disse que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Então ele diz: com todo o meu coração te busquei. Não tem como você encontrar resposta, encontrar Deus, encontrar algo sobrenatural, se você não se entregar de todo o coração para Deus. É muito triste. Eu sei que tem muita adoração hoje na nossa igreja, e eu louvo a Deus por isso, não vou negar. Nos nossos dias hoje tem muita adoração, pessoas que adoram, que louvam a Deus. Deus opera, Deus faz coisas, se mexe na vida das pessoas. Mas não tem aquele sobrenatural. Não estou dizendo que não tenha Deus, que as pessoas não são cristãs, que elas não servem a Deus, mas não tem aquele sobrenatural. E a gente não é influenciado, eu digo, nós todos não somos influenciados uns pelos outros pelo sobrenatural de Deus. A gente entende quando Jesus acalma o coração da gente, quando Ele leva a gente para um canto e traz, quando Ele dá segurança, quando a gente sabe que Ele nos livrou de um acidente, alguma coisa desse tipo. Mas não existe aquele mover do Espírito Santo como tinha em outro tempo. Eu sei que alguns aqui, a maioria aqui são novos convertidos e não sabem o que eu estou falando, mas era um pouco parecido do que aconteceu lá no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu e grandes maravilhas aconteceram, milagres e revelações aconteceram, dons foram derramados. E quem dera, que eu creio que Deus Ele vai fazer coisas grandes, Ele vai fazer coisas sobrenaturais, mas eu não sei em qual tempo, se é nesse ou se é outro tempo, mais futuro. Mas talvez não esteja tão distante, porque a Bíblia diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E eu creio que nós estamos nos últimos dias, e haverá um dia que vai chegar um mover sobrenatural diferente do que nós vemos hoje. Vamos ser realistas, nós não vemos um mover sobrenatural como antes, não vemos. Estou dizendo que não existe na terra, não. Tem pessoas que buscam, tem igrejas que têm, mas é necessário um só coração. Um só coração. A Bíblia diz que um reino dividido, aliás, a Bíblia, né? Um reino dividido não prospera, né? Não é que isso é um trecho bíblico, me perdoe se eu não lembrar. Mas um reino dividido, é o próprio Jesus que fala, né? Não, o reino. Foi o reino dividido, não, o demônio não ia expulsar o outro, o demônio não ia ser dividido.
não prospera. Uma igreja sem a mesma, não estou falando de amizades, né, aquela irmandade, estou falando de uma comunhão do céu com a terra, da terra com o céu, uma ligação com o Espírito Santo, uma ligação com o Pai, com o céu, de todos se envolverem e dizer assim: eu quero. Quem pode fazer isso? Nós? Não. Claro que nós podemos buscar, porque o próprio discípulo disse: e aí, quem vai se salvar nessa terra? Ele disse: ao homem é impossível, mas a Deus tudo é possível. Agora, o que nós podemos fazer? Pedir: Deus, traz um mover sobrenatural na igreja das Palmeiras, na minha igreja onde eu congrego. Faz um negócio diferente para abalar aquele lugar. Traz cura, traz libertação. Irmão, eu não estou falando de bagunça não confunda não, viu? Estou falando de bagunça não. Cuidado com essa igreja que fica rodopiando, pulando, quebrando cadeira, quebrando tudo. Não confunda uma coisa com outra não. Na Bíblia não tem nem Pedro fazia isso, nem João. Ninguém fazia isso não. Jesus nunca quebrou nada não, e nem saiu rodopiando e fazendo aviãozinho dentro da igreja não. Uma coisa é alegria no espírito, 2 anos você vai ficar parado. Porque quem está alegre tem movimento, mas é espiritual. É espiritual. É deixar o Espírito Santo fazer, não você forçar, como quem diz: o Espírito tem que fazer, e se eu fizer isso, é o Espírito que está fazendo. Ele pode fazer. Eu creio. Irmão, eu tenho essa fé, eu creio que o Espírito Santo pode fazer coisas sobrenaturais no meio da sua igreja, no meio do seu povo. Mas é necessário oração, é necessário intercessão, é necessário eu querer. Toda a igreja querer. Que Deus venha colocar isso em nossos corações. O salmista diz: com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eu escondi a palavra no meu coração. Às vezes a pessoa esconde a Bíblia, mas não esconde a palavra do coração. Deixa a Bíblia lá no cantinho. Só lê quando vem para a igreja. Só medita quando está na igreja. Mas no dia a dia, muitas vezes não medita. Não estou dizendo que é um irmão aqui não. Mas eu estou falando da questão de esconder-se, guardar tanto ao ponto de eu não pecar, de eu não desejar o erro, o pecado, o mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Bendito és tu, ó Senhor. Aí ele diz: ensina-me os teus estatutos. Então quem é que ensina? Deus. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Irmãos, essas palavras aqui, declarar, eu declarei. Por que o salmista fazia isso? Com os meus lábios declarei todos os juízos da minha boca, todos os teus juízos. Por quê? Os juízos da tua boca. Por quê? Porque quando você declara, é como se você estivesse dando uma ordem. Você diz assim: amarás o teu Deus sobre todas as coisas, por exemplo. Eu amo a ti, Senhor, acima de todas as coisas. Pode até não ser verdade. Pode até você não sentir no coração, dizer assim: será que eu amo mesmo a Deus? Eu não tenho coragem de falar isso. Mas mesmo que não seja verdade, diga como profecia. É isso que o salmista está falando. Eu declarei todos os teus juízos. Tipo as bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que... As bem-aventuranças que Jesus falou, as que estão no livro de Salmos. Quando você diz: bem-aventurado, eu sou mais do que vencedor. Várias palavras positivas. São juízos de Deus. É o que Deus deixou. E nós, quando proclamamos, nós estamos dizendo: eu vivo isso, eu preciso viver isso. É
como alguém quando chega para você e diz uma palavra negativa, e você se defende com a palavra de Deus. Você se defende. Quer dizer, uma palavra negativa com você, seja lá quem for, às vezes brincadeira, pai, tu não presta bem não. Tem aquela pessoa que costuma dizer, tu não presta não, não presta. Senão Deus não tinha escolhido, Deus escolheu. São palavras, a gente solta. Assim como tem palavra de maldição, ele diz que a língua tem o poder de abençoar e amaldiçoar. Por isso que ele declarou, ele disse, eu declaro. Aquela história, eu declaro que vai dar certo, eu declaro bênção, eu declaro que Deus vai fazer um milagre, eu declaro que Deus vai operar. Porque nós como cristãos, venha ser boca de Deus na terra, não boca de fofoca, irmãos. Boca de maldição, de resmungar. Irmão, eu não sei se é só aqui, mas eu não sei se só agora porque eu não prestava atenção, mas aqui eu vejo muito essas coisas. Deixa eu fazer um resumo da chuva. Chuva inverno não vai ser bom não, esse ano. Aí pra lá, Satanás. Sabe, no início desse inverno tinha gente, esse inverno agora não vai ser bom não. Quem foi que disse que não foi bom inverno? Mas quando está, vai não ser bom não. Mês passado não disse que o inverno tinha acabado, até agora chovendo. Está chovendo. O cara diz assim, o cara plantou milho, pai, plantei, mas não sei se vai dar certo não, acho que não vai dar certo não. Está bem pequenininho. Está atrofiado. A terra não está boa. Isso vai amaldiçoando. Né? Amaldiçoando. Aí o que acontece? Maldição pega. Por quê? Porque você declarou. Você está dizendo a mesma coisa que você dizer, eu declaro que isso vai ser em mim. Não vai. Mas a pessoa diz. Diz, irmão. A irmã falou aqui sobre maldizente, falar mal. Esse negócio de se encontrar com alguém na porta, o vizinho, sei lá que foi. Meteu o pau a falar. Às vezes até usa a palavra, meu irmão. É meu irmão, meu irmão. E não fosse. E se não fosse, irmão, né? Se não fosse, né? Declaração, nossa declaração. Sou bem sincero para os irmãos, me afastei e estou me afastando de toda pessoa que chega perto de mim só para falar mal de alguém. Eu estou me afastando. Encostou perto de mim. 1, 2, 3. Ou então resmungar. Jornal, não está com 200 anos, que eu não vou mentir não, né? 200 anos deve ter. Mas está com um bocado de tempo, eu não sei o que é um jornal policial. A pessoa chega para mim e diz assim, aconteceu uma coisa em tal lugar. Foi? Foi. Sabia não? Não. Sabia não. A Bíblia fala de um jornal que é bom. Você sabe qual é o jornal que a Bíblia fala? Alguém pode me dizer? A Bíblia, né? Tem uma palavrinha, não é a Bíblia, mas tem duas palavrinhas que falam do jornal da Bíblia. Boas novas. Uma Bíblia de mais de 2000 anos de história. Mais de 2000 é só a escrita dela, né? O Testamento. Tem uns 5 mil no mínimo de história, mais de 5 mil de história. Boas novas. Boas novas é o jornal do crente. E assim, rapaz, não assiste jornal não, só assiste o jornal das boas novas. E que jornal é esse? É o jornal das boas novas, só conta coisa boa. A palavra, a Bíblia. A Bíblia. Pessoa que murmura muito, eu estou dizendo essa dica para os irmãos seguirem. Eu estou dando essa dica aqui para os irmãos seguirem. Pessoa que murmura muito perto de mim, reclama, eu pego um nojo. É. A gente mora perto, eu e a irmã aqui. Você vê irmão chegar para você e ficar murmurando, né? Murmurando? Não chega. Eu não chego não, murmurando. Negócio de murmuração, ficar reclamando. E se eu encostar perto de uma pessoa que faz isso, eu tenho medo. Que é um negócio que pega.
É uma doença que pega, viu? Sai de perto. Convive, daqui a pouco já faz bem. Vai fazer a mesma coisa. É a mesma coisa de quem vive perto de quem diz Ave Maria. Ave Maria, daqui a pouco você está dizendo Ave Maria também. Você vai dizer a mesma coisa, do mesmo jeito. Quando ele quis sair, ele foi criado desse jeito. Olha, convivência. Convivência. Não tem pra onde. Convivência. Você encostar perto de pessoa que diz palavrão, mão, você vai soltar. Você vai soltar. Não tem como, irmãos. Encoste perto de gente boa, gente crente, servo de Deus. Ouça servos de Deus. Eu sei que às vezes a gente mora num lar, que nem todo mundo é crente, né? A gente entende. Mas você é a influência, não você é influenciado. É você quem tem que fazer a diferença. Pessoa murmurar, você olha, na hora que ela falar um palavrão, você olha para ela e diz assim, ó, se você continuar com esse jeito desse, você vai pro inferno com esse negócio. Não é? Não, vai dizer isso não, irmão. Vai dizer um negócio desse não, senão segue. Aí dá um problema, aí dá briga no caso. Aí dá briga no casamento, não dá certo. Você olha para a pessoa e diz assim, diga mais isso não. Quando você diz uma palavrão desse, você está trazendo uma maldição para dentro da nossa casa. Não vai falar mais isso não. Fale com amor. A palavra de Deus é amorosa, então fale com amor. Deus está aqui na série. Tem muita gente que tem o hábito de chamar o nome do inimigo. É até crente. Eu vejo, às vezes, eu não gosto de falar não, irmão. Às vezes eu pelejo para dizer assim, para dar um exemplo para você, mas não gosto de falar não. Diz assim, quem é isso? Não, a pessoa bota o nome do diabo, né? Para uma necessidade brasileira, mas quando? Eu falei para ele que esse nome dentro da minha casa eu não aceito, nem no pé da minha porta, eu não aceito. Então, sabe como você for falar, como o Fábio falou, você falar, você diz, não, com todo respeito, se você puder não falar. Achar uma forma de falar. Porque você disser, não, você permite aqui na minha casa. não, o entendimento é esse, né? A palavra é uma palavra mansa, o entendimento é um entendimento bravo. Ele tem que entender duro, mas. Não permite essa palavra. Pois é, ele tem que entender duro com a palavra mansa. Ele diz assim, não, irmão, não fale mais esse negócio aqui não. Eu sei que você sabe que eu sou cristão. Eu não gosto de falar muito o nome do capirote aqui não, porque na minha casa não. Né? É o labirote. Não gosto muito de falar não, viu? Evite, você sabe por quê? Aí você vai e aproveita. Você repreende, ele é evangelista, ele diz assim, eu evito, porque se eu falar, é a mesma coisa que tu está chamando ele para perto de mim. O cara vai. Sabe o que ele diz assim, não tem quando você fala isso aí? Ele, tem. É como se você estivesse chamando ele para ficar perto de você. A pessoa vai começar a pensar duas vezes antes de falar. Entendeu? É uma verdade. É verdade. Eu procuro falar, às vezes, eu já sei que eu já falei duro com os irmãos algumas vezes. Teve alguém que se zangou comigo. É porque às vezes a gente dá um caldinho grosso também. Mas eu estou falando, a gente tem que procurar trazer tudo com amor. Tem que procurar tudo com amor. Né? Com amor. Porque ninguém, as pessoas recebem uma palavra boa, mas ninguém é obrigado a receber uma palavra difícil. Você tem liberdade para falar. Tem ou não tem? Tem, você tem. Mas a outra pessoa não é obrigada a lhe ouvir. Se você falar tudo. De ouvir ou não. Eu digo assim, ela não tem a obrigação de estar lhe ouvindo. Não é porque você quer falar ou pode falar que ela tem a obrigação de estar lhe ouvindo. Diz assim, não, mas eu ouvi porque eu quero falar. Jesus não faria assim. Jesus não faria desse jeito. Não fala sobre isso como inventar. Pois é. Eu dou um assunto, se ela retribuir aí eu continuo. Mansidão. Será que eu fui manso? Será que dentro da minha casa eu sou manso? Será que dentro da minha casa eu dou uma palavra agradável, humilde, simples? Né? Às vezes assim, por exemplo, em casa ele é tão duro, mas chega uma pessoa de fora, ele abre um sorriso. Né? Abre um sorriso. Os seus parentes merecem, parente que eu digo, seu familiar, né? Próximo àquele ali. Seus filhos, principalmente, sua esposa, seu esposo, né? Eles merecem o melhor de você. Aí você dá muitas vezes algo
algo melhor lá fora. É igual, sabe o quê? Lá em casa a gente toma café numa xícarazinha bem. Sem açúcar, viu? Uma xícarazinha bem bonitinha. Ah, não, uma xícarazinha. Quando chega o visitante, a gente dá também. Mas às vezes tem casa que a pessoa, o visitante, ela dá um copo de vidro, não é um copo de vidro. E o de casa é um copo de plástico mordido na parte de cima, que ele quer mordido, né? Na boca, né? Mordido. Todo ruído. Lá em casa, a irmã sabe, não estou brincando. Lá em casa, o nosso café, a irmã também faz também. A irmã também. Nosso café é um banquete, né, irmã? Banquete, é tudo bonitinho, as coisinhas. A gente faz assim. Porque eu tenho que aprender, eu como cristão, a ser o melhor dentro de casa. Eu sei que a gente foi passando de uma coisa, foi passando para outra aqui nesse assunto, mas não tem problema não. É igual o pupurri. Tem aquele cantor que canta o pupurri, né? Canta 10 músicas sem parar, diferente uma da outra. Pronto, aqui a gente vai de um assunto até chegar no outro, né? Então, irmãos, eu estou procurando falar isso porque eu procuro viver. E isso eu quero que todos nós vivamos. Eu sou muito grato. Esse dia eu estava contando em um canto aí, não sei onde foi que eu estava contando, que, por exemplo, uma das coisas que a gente falou muito aqui sobre alimento, né? Às vezes no início talvez os irmãos estranhavam, mas dentro da igreja, irmão, fala de comida, fala de saúde, fala de né? E muitos irmãos aqui têm mudado os hábitos, né? No caso, você está com o irmão Fabiano, ainda estou brincando com o açúcar ainda. O açúcar, né? O irmão Sérgio, com a irmã C, na casa dele, né? E a gente vai falando, e essas coisas são coisas que a gente vai trazendo para os irmãos estarem criando aquele hábito. De tanta gente falar, me diz que a fé vem pelo ouvir, a gente pratica. Amém? Passei do tempo aí, eu acho que os irmãos nem perceberam, né? Percebeu ou não percebeu? Eu sou liberado. Não, né? Nossa, tão boa que, sei lá. Então, o segredo aqui, irmão, é o quê? Levar para o coração, como diz aqui, guardei a tua palavra no meu coração e levar para casa. Bem? Levar para o coração e levar para casa. A irmã falou umas coisas aqui que tem muito a ver com esse assunto, né? A questão do comportamento, a temperança, né? Temperança, o controle, o equilíbrio. Jesus era equilibrado, né, Deus? Jesus. Gostaria de falar ser equilibrado essa semana. Mais. Diz que o apressado come cru, né? É uma frase que todo mundo aqui conhece. Quem é que não conhecia essa frase? Todo mundo conhece, não conhece? O apressado come cru. Mas nós precisamos conhecer, tem que colocar no coração e praticar. Por quê? Porque eu digo o apressado come cru quando alguém pega uma queda. Mas quando eu quero medir minhas palavras, quando eu quero medir minhas atitudes, meu braço, né? Eu não uso a frase. Mas é igual o pastor Santos Sobreira, não fique de pé, que parecia que está acabando. Como é, irmão? Tem. Eu ouvi um trecho hoje, só essa historiazinha, os irmãos querem uma historinha? Diga aí. Vocês estão querendo ouvir? Ó, o cara que acabou com o Silvio Santos, ele disse que o Silvio Santos tinha uma... Toda vez que o cara chegava apressado para ele, tem que resolver isso aqui. O Silvio Santos chegava para ele e dizia assim: vou te contar uma história. Ele disse assim: o que foi? Tem umas mentiras, mas não leva em consideração a mentira não, viu? Ele disse assim: tinha um cara que ele roubou uma galinha, e ele foi condenado à forca, a guilhotina, aliás, cortar o pescoço. Aí ele conversando, tinha um burro assim do lado de fora, um burro, né, assim do lado de fora, ele conversando com ele, pela masmorra lá, pela prisão. O soldado olhou assim, chegou: tu tá ficando doido, moço? Conversando com o burro, ele disse assim: não, é porque... Aí ele já estava para morrer mesmo, fazia diferença, ia morrer. Ele disse assim:
Não, é porque eu vim de uma família que o meu pai, meu avô, meu bisavô, a gente ensinava burro a falar. Aí ele foi e disse assim, ensinava burro a falar? Aí foi e falou pro rei. Aí o rei, rapaz, eu tenho tudo que os outros reis têm. Tenho coroa, tenho reinado, tenho exército, tenho cavalo, tenho um bocado de coisa. Mas eu não tenho um burro que falante não. Aí ele foi e disse assim, chamou o cara e disse assim, ó, tu tem 1 ano para fazer o burro falar. Se 1 ano tu não fizer o burro falar, tu vai morrer. Só que dessa vez tu não vai morrer de uma vez, vai ser lentamente. Vou te torturar. Aí ele foi, recebeu ali aquela privilégio, né? E disse que se ele fizesse por falar, ele ia ganhar um bocado de coisa, aquelas promessas. Com certeza nesse ano ele viveu toda a regalia que ele precisava. E o cara chegou para ele, assim que ele foi apresentado para o reinado, o cara chegou para ele e disse assim, uns elogiava, mas teve um que chegou e disse assim, pai, eu te conheço desde a infância, nunca vi tu fazer um burro falar não, tu sabe que tu vai morrer, vai ser pior para ti, agora tu vai morrer lentamente. Ele disse assim, olha, eu tenho 1 ano, e 1 ano, eu posso morrer, o jumento pode morrer, ou o rei pode morrer. Se o jumento morrer, ele acabou. Ou seja, ele estava falando de ganhar tempo, né? A pessoa ganha tempo. Então não adianta pressa. Ela vai morrer de qualquer jeito. Amém? Você conta essa história quando chegar em casa, viu? Não esqueça não de contar a história não. Eu chego para a sua esposa e as mulheres, senta aí que eu vou contar uma história. Pra gente não ser apressado. Vamos orar? Santo Deus, te agradecemos por este dia, por este momento, pela presença neste lugar. Que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor, nessa semana. Que essa semana venha a ser uma semana, Senhor, abençoada por Ti. Abençoa, Senhor, aos irmãos que estão aqui, aquelas pessoas que vão estar assistindo, Senhor, esta mensagem, esta oração, que o Senhor venha transformar suas vidas, converter, mudar, encher o coração de alegria, de palavras boas, pensamentos bons, declarações positivas, declarações de bênçãos, para a honra e glória do Teu nome. Nós cremos em Ti, que o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais. Que os nossos corações venham ser um coração amoroso em Ti, cheio de Ti, transbordando. E cremos, Senhor, que o Senhor vai trazer um movimento sobrenatural sobre a Tua igreja. Seja conosco, Pai. No nome de Jesus. Amém.